A graça e a paz, meus amigos. Deus abençoe a sua vida. Meus irmãos, um livro que eu estava lendo hoje aqui em casa, um livro riquíssimo em conhecimento, é o livro de A Carta de Paulo a Tito, né? E é um livro pouco lido nas igrejas, mas é um livro riquíssimo em conhecimento, em instrução dentro da igreja, orientações, admoestações. E eu queria deixar aqui uma meditação com vocês no livro de Tito, né, capítulo 1, versículo 7, e falar a respeito um pouquinho desse versículo. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como também despenseiro da casa de Deus, né? E ainda há quem diga que a igreja não é a casa de Deus, né? Não, a igreja não é a casa de Deus. A Bíblia mesmo chama a igreja de casa de Deus. Olha lá, e dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso, nem de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra. Ó, o que eu queria focar é esse versículo 9, que no caso o bispo aqui, ele é o pastor da igreja. E no versículo 9 é o assunto que eu quero falar com vocês. Versículo 9: retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. Paulo, ele está dizendo aqui a característica do pastor, do líder da igreja. Seja o pastor presidente, o pastor da igreja local, ele tem que ser um homem, ele tem que ser fiel à palavra. Ele tem que pregar essa palavra com fidelidade, não adulterando ela. Sabe quando você vai comprar um produto de limpeza e aí a pessoa coloca mais água no produto do que a Cândida, vai? Ela coloca mais água e aquele produto não tem tanto efeito, ela adulterou um pouquinho o produto, sendo que a composição ali tinha que ser, 50%, 50% de cloro com água, alguma coisa assim. Aí a pessoa adultera e coloca mais água e fica fraco. Ou o combustível que você coloca no seu carro, adulterado. A pessoa joga solvente lá no combustível e o seu carro começa a dar problema. Assim é a palavra. Aqui o bispo, o pastor, ele tem que ser fiel a essa palavra e pregar ela da maneira que ela é. Da maneira que ela é. Ó, e ainda diz, para que seja poderoso. E eu queria chamar a atenção a respeito disso. Porque muitas pessoas acham que um pastor que tem unção, que tem o poder de Deus, é um pastor que fala em língua estranha, é um pastor que pula, que roda no culto, que fala RG, CPF, que faz campanha, a campanha das 7 sexta-feira, a campanha do milagre. Meus irmãos, muito cuidado. Um homem de Deus que preside uma igreja, que toma conta de uma igreja, ele tem que ser fiel às Sagradas Escrituras. Ele tem que pregar um evangelho não adulterado. Ele tem que pregar o evangelho genuíno, que é a instrução, a admoestação. Ó. Poderoso tanto para admoestar, que é no caso aconselhar, iluminar o caminho das pessoas com a palavra, instruí-las, ajudá-las, como também para convencer os contradizentes. Hoje em dia, o que você vê na igreja? Chega uma pessoa com uma vida financeira legal, e aí essa pessoa veio de outro lugar, não sei, ela chega ali naquela igreja local, ela tem a sua visão, e aí o pastor hoje em dia, pela aquisição do jeito que aquela pessoa as posses que ela tem, aceita ela falar tudo que ela quer lá dentro da igreja, ele muda totalmente o discurso bíblico para poder agradar aquela pessoa. A Bíblia diz que o pastor da igreja,
Ele tem que ser poderoso na palavra, ele tem que ser fiel à palavra e tem que ser poderoso nela, até para convencer os contradizentes. Tipo assim, um exemplo, a pessoa é o pastor da igreja. Aí chega uma pessoa se dizendo obreiro de tal lugar e vai para lá e fala que tem que fazer revelação na igreja, tem que ter campanha, tem que ter não sei o que. Aí a pessoa tem que contradizer isso. Notem bem, o que eu estou dizendo não é que não tem que ter revelação na igreja, porque eu acredito nisso. Acredito em profecia, revelação, em milagres. Só que tem pessoas que querem viver disso, sabe? Fazendo os cultos, tudo em troca de dinheiro. Tudo visando um fim lucrativo, sabe? Não, vamos fazer a campanha tal e toda a campanha traga seu voto, traga sua oferta. Então o pastor da igreja, ele tem que convencer os que contrariam ele. Um exemplo, o pastor ele está na igreja pregando a palavra de Deus, a sã doutrina. E chega uma pessoa e fala, pastor, esse escudo está muito frio. O senhor só fica só ensinando só. Não tem nem um reteté aqui dentro, não tem nem pula-pula, não tem língua estranha. O senhor só fica ensinando. Ele tem que ser poderoso na palavra e convencer essa pessoa de que o ensinamento é o certo. A Bíblia ela é didática. A Bíblia não é pra gente estar pulando na igreja, rodando com ela na mão, não. Por isso que o evangelho está sendo muito escandalizado. E muitos estão se afastando do evangelho por causa dessas brincadeiras. As pessoas entram na igreja, elas querem emoção e não querem ser admoestadas pela palavra. Mas você que é pastor, você que é líder de uma igreja, você tem que ser poderoso na palavra. Nunca se esqueça disso. Essa aqui é uma carta que Paulo escreveu para Tito, porque Tito, se não me falha a memória, ele era um pastor de uma igreja. E Paulo estava ensinando ele como um pastor deve ser. O que ele tem que ensinar na igreja. E ele tem que ser poderoso até para convencer os contradizentes. Aqueles que contradizem, que falam mal do culto racional, que é o culto que você vai para aprender. Paulo chega até a rogar, lá no livro de Romanos, capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, apresente os vossos corpos santos em sacrifício vivo a Deus, que é o vosso culto racional. O que é um culto racional? É onde você senta para ouvir e aprender. Hoje em dia as pessoas usam os corpos dela para estar rodando dentro da igreja. Logo, logo vai ter até forró dentro da igreja, homem dançando com mulher lá dentro. Que às vezes você vê os irmãos dançando assim sozinhos, né? Mas tá faltando pouquinho para você começar a ver um irmão dançando com a irmã lá dentro. Misericórdia. Então a palavra, ela é para admoestar, para ensinar. Então se na sua igreja o seu pastor ensina a Bíblia, valorize ele. Valorize, porque essa é a maneira correta. A mensagem, ela tem que ser cristocêntrica. E o que Jesus fazia no seu ministério de 3 anos aqui na terra? Ensinava. O sermão da montanha era o quê? Ensinamento. Ninguém vê ele pulando, nem rodando, nem falando língua estranha. Só vê ele falando coisas que vão edificar, coisas proveitosas para o entendimento. Paulo chegou a dizer para os coríntios, porque lá era uma igreja pentecostal lá em Coríntios. Ele chegou a dizer, eu falo muito mais línguas do que vocês, mas eu prefiro falar 5 palavras do meu entendimento para edificar do que 10.000 palavras em língua estranha, que não vai edificar ninguém. Então, meus irmãos, fique com essa palavra, entenda que o evangelho é instrução de Deus e ele é poderoso para mudar a nossa vida. Deus abençoe em nome de Jesus.